Bem-vindos e bem-vindas a mais esse culto de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somos felizes de estar junto com os irmãos e com as irmãs e desejamos que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos fazer nossa oração de adoração com nosso irmão Zico. Amado, poderoso Pai, grande Deus vivo, Deus nosso, Deus de Israel, nesse momento unidos, Pai, pela internet, essa maravilha tecnológica que o Senhor nos permitiu, entramos, Pai, em culto, em louvor, adoração, glorificação ao Teu nome. Queremos pedir que os pecados, antes de mais nada, sejam todos perdoados, Pai, para que o Senhor possa, nessa noite, abrir as janelas do céu, derramar ricas bênçãos, os presentes que o Senhor tem para a vida de cada um que está em suas casas neste momento, sintonizado, e que possamos sair edificados, transformados, confortados, Pai, porque o Teu povo, nesses dias maus, pede socorro, Pai, mas sabemos que na Sua presença há delícias perpetuamente, Pai. Por isso te ofertamos esse culto, aceita esse culto, Pai, inspira a palavra que vai ser dada também, Pai, para que sejamos transformados na nossa essência, com o poder da Tua palavra, que vai nas profundezas do nosso ser, alma, espírito, e que tenhamos vitória nessa noite, Pai. Regozija essa noite na Tua presença. Vem, Senhor, sem a Sua presença, grande Deus, no nome de Jesus Cristo, pela Tua infinita misericórdia e amor, sem a Tua presença em cada casa, Pai, essa reunião fica vazia, Pai. Toma, enche, Pai, cada lar, cada vida nesse momento. Toca, Pai, no profundo. Abençoa esse momento no nome do Seu Filho Jesus, o único pelo qual os pecados são perdoados. O nome que está acima de todo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Leitura alternada do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à Tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei a sua libação de sangue, nem tomarei os teus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente.
Ouve-te a confissão dos pecados. Salmo 133. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Oremos silenciosamente. Pai querido, Pai amado, apaga-nos completamente as nossas iniquidades, Senhor, e que a gente venha ter a alegria na Tua presença, Pai. Como diz a Tua palavra em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que possam vir, sejam perdoados os nossos pecados, e para que possa vir os tempos de refrigério. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Declaração de graça, Salmo 134. Mas contigo está o perdão para que sejais temido. Vamos consagrar nossas vidas, dízimos e ofertas no altar do Senhor. Após o cântico Então se verá, com nosso irmão Everaldo, oraremos com a diaconisa Márcia, fazendo a consagração das vidas, dízimos e ofertas. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho
filho do homem. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por todos os bens derramados em nossas vidas, por mais esse dia aqui, reunidos, mesmo que distantes, cada um na sua casa, em família. Senhor, estamos orando, cantando, louvando o seu santo nome, Senhor Deus. Te pedimos que abençoe aqui as ofertas, os dízimos, a vida, entregue aqui no seu altar, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Oremos consagrando a vida de nossos juvenis, de nossas crianças, com nosso irmãozinho Davi. Amado Deus, querido Pai, abençoe as crianças na nossa igreja do Brasil e do mundo. Faça que esse vírus passe logo. Em nome de Jesus, amém. Primeira leitura, Atos 2, 14 e 22 a 32, com nosso irmão Silvio. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Segunda leitura,
1 Pedro 1, de 3 a 9, com nossa irmã Sônia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Eles continuam até os dias de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Terceira leitura, João 20, de 19 a 31, com nossa irmã Fanny. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra.
Façamos a oração de iluminação com nossa irmã Cláudia. Oração de iluminação. Querido Deus, na tua presença, Senhor, estamos para te pedir que abra os nossos corações para receber a tua palavra. Abençoa o pregador, que ele não fale de si, mas que ele seja usado por ti para levar a tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque sabemos que temos lutas, mas que tu nos dará a vitória. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedro, em seu discurso registrado em Atos 2, 14 e 22 a 32, ele expõe a morte e ressurreição de Cristo de uma forma poético-teológica e testifica tanto pelas Escrituras como experiencialmente o seu relato. Já em sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, ele ainda, falando sobre a temática da ressurreição, louva a Deus e exorta os fiéis a serem fortes nas tribulações e provações. E, por último, no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a 31, Jesus se encontra com seus discípulos. São dois encontros que temos no primeiro, a ausência de Tomé. Seus condiscípulos relatam a ele que Jesus havia aparecido, conversado com eles, estando eles fechados ali naquele aposento. E Tomé inicialmente demonstra incredulidade. E aí no segundo relato, Jesus aparece e confronta Tomé. E Tomé, diante do mestre, ele faz a sua confissão de fé. Gostaria de destacar um versículo que eu gosto muito nesse texto, que é quando Jesus fala assim: bem-aventurado os que não viram e creram. Não que ele estivesse rejeitando a confissão de fé de Tomé, pelo contrário, ele a aceitou, mas ele demonstrou que todos aqueles que viriam ainda crer pelo testemunho do Espírito Santo em seus corações, através da pregação do Evangelho, eram mais felizes do que Tomé, que, tendo ouvido o anúncio da presença de Cristo, duvidou, só acreditando se o visse pessoalmente. O domingo que sucede à celebração da Páscoa é também chamado de segundo domingo de Páscoa. São 7 domingos, 7 semanas que celebramos a Páscoa. Esse segundo domingo de Páscoa recebeu o nome em latim, que considero muito sugestivo para essa data, Quasimodo Genite, significando recém-nascidos. A escolha da carta de Pedro para esse domingo, juntamente com os demais textos, identificam o novo nascimento com a experiência de fé no Cristo ressurreto. Essa carta foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, e os cristãos estavam sofrendo perseguições lá na região que hoje nós conhecemos como Turquia, e Pedro está estimulando esses fiéis a olharem para Jesus e, sendo ressuscitados juntamente com Jesus ou regenerados, ter uma vida nova. O texto, ele se inicia com
uma celebração de gratidão pela salvação em Cristo. Esse é o tema inicial. E se considerarmos, né, que a igreja estava sofrendo perseguição, podemos imaginar uma situação de penúria, de fome, de medo e tantas outras sensações e sentimentos que nos assolam quando estamos inseguros. Todos nós temos momentos de insegurança, todos nós, às vezes, olhamos para o futuro com incerteza e nos perguntamos como será o amanhã. E quando as coisas materiais começam a nos faltar, somos capazes de ser gratos pelas coisas espirituais? Se o nosso olhar se prender às coisas que nos cercam, que podem ser destruídas pelas circunstâncias, como desemprego, doença e outras provações, situação que está se apresentando no panorama do mundo nos dias atuais, há uma perspectiva talvez até de uma recessão econômica atingindo 30%, uma recessão que pode se igualar à recessão de 1929, o crash da Bolsa de Nova York. Então, nessa situação, nesse panorama, podemos perder o foco e não conseguirmos ser gratos a Deus. A gratidão em meio às provações, ela é justamente porque temos algo que não pode ser corroído, não pode ser destruído, que não pode ser roubado. A expressão, né, que a Bíblia usa, que as traças e a ferrugem não corroem, que os ladrões não podem roubar, é porque é um bem, é um presente perene. É a salvação em Jesus. E é interessante confrontar essas duas situações. Confrontar o medo provocado pela insegurança do panorama, do cenário atual, dessa conjuntura econômica que se propõe como assustadora, com a gratidão a Deus que ultrapassa o conhecimento e a emoção. Uma gratidão que brota, que é fruto de uma bênção espiritual, que é a salvação. Às vezes as pessoas não percebem que o sofrimento é passageiro. Imerso em meio ao sofrimento, a pessoa tende a não conseguir perceber que aquela situação é breve, é momentânea e que Deus providenciará o escape. Não devemos pensar, como já aconteceu em alguns períodos da história do cristianismo, que a condição de ser cristão seja sofrer. O sofrimento não é obrigatório para sermos chamados de cristão. É claro, assim como Jesus sofreu, ele também teve alegrias. O seu ministério foi pontuado por momentos bons e momentos maus. Não podemos
ignorar que Jesus participou de festas e banquetes também. Mas também chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém. Ele amava seus amigos e amigas e por isso se alegrava e chorava com eles e com elas. Também não podemos pensar que estamos isentos dos problemas desse mundo. Há pregações, há leituras parciais da Bíblia que prometem uma fé que isenta de todas as mazelas desse mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse que não ia nos tirar do mundo, que ele ia pedir que nos livrasse do mal, do maligno, daquilo que pode prejudicar as nossas almas. Olhando, por exemplo, a pandemia que hoje nos cerca, podemos afirmar: a fé não imuniza contra o vírus, como contra qualquer outra doença, como por exemplo o câncer. Vemos pessoas de fé, pessoas consagradas, piedosas, que sofrem as mais diferentes doenças. Conforme a vontade de Deus, elas podem até ser curadas. Claro que ele pode curar o doente. Mas não é por isso que estamos imunes do sofrimento. Lembramos das palavras que os amigos de Daniel falaram na fornalha para Nabucodonosor. Se Deus quiser, ó Rei, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Contudo, fica sabendo, ó Rei, que não adoraremos a estátua que levantaste. Veja, meus irmãos, eles tinham consciência que Deus tinha poder para livrá-los, mas tinha consciência também que Deus poderia não livrá-los, que isso era da vontade soberana de Deus. Então, eles estavam dispostos a manter sua fé, apesar das dificuldades. O sofrimento acontece, mas é nela que a nossa fé é provada. Por isso, o nosso texto faz uma analogia com o ouro que é purificado pelo fogo. E a meta final dessa fé, de tudo isso que ele está expondo, que Pedro está expondo, não é nada mais, nada menos do que a salvação. Quando entendemos o Cristo morto e ressurreto por nós, percebemos que a fé não é para alcançar os benefícios pessoais. É claro, meus irmãos, não vamos esquecer que Deus, na sua misericórdia, Ele atende às nossas necessidades imediatas. Ele sabe que precisamos do pão, que precisamos da saúde, que precisamos da nossa família, de nossos amigos, que tem tantas coisas que nos cercam, que fazem parte do nosso dia a dia e precisamos delas. Deus sabe dessas coisas. E Ele atende, Ele distribui generosamente essas coisas. Mas essa não é o principal, esse não é o principal da fé. A fé não pode limitar-se ao nosso viver nesse mundo apenas. As bênçãos materiais. Isso é empobrecer a fé em Deus. Pensamos que essa fé que
é pregada de receber bênçãos, de receber prosperidade, que é o objetivo. Não. Isso daí é acessório. Podemos receber essas coisas. E se não recebermos, não vamos deixar de adorar a Deus para adorar as coisas desse mundo. Então, não vamos nos pegar, dar ouvidos à pregação de uma fé rala e adocicada que não condiz com as palavras bíblicas relacionadas à salvação. O sofrimento envolve a vida de todos os seres humanos. Negá-lo, fingirmos que o sofrimento não existe, que não passaremos por dificuldades, por problemas, não é uma prova de estar na bênção divina. Amar a Cristo, sem tê-lo visto, crendo, confiando nele, resulta nessa fé salvadora. Essa fé que ultrapassa o conhecimento, que ultrapassa o sentimento, que nos leva a ter uma nova vida. Pedro foi testemunha vivencial do ministério de Jesus. Mas ele tinha consciência, está expresso isso no seu discurso, que apesar desse privilégio que ele tivera de estar ao lado do Mestre, a fé, ela não resulta de ver, mas de uma profunda experiência espiritual. Em sua própria lembrança desse momento que Jesus se encontrou com eles, enquanto eles ainda não estavam conscientes claramente do que significava Jesus ter ressuscitado, ele, pensando, nesse episódio de Tomé e de todos os discípulos e discípulas que demoraram, como ele, a entender que Jesus havia ressuscitado, ele, lembrando-se disso, ele deve ter pensado em nós, em todos os que haveriam de crer na pregação que eles estavam fazendo, como eu citei de Atos e agora da carta de Pedro, esse discurso dele, que mesmo 2000 anos aproximadamente depois dos eventos que cercaram a vida de Jesus na Terra, a pessoa pode crer hoje e sentir o prazer indescritível da alegria de viver em Cristo. Que esses 2000 anos que separam a ressurreição de Cristo de nós hoje, tem uma testemunha fiel que é o Espírito Santo, que até hoje faz com que pessoas encontrem nessa experiência com Deus um novo nascimento. É isso que é a fé no ressurreto, a experiência de uma nova vida com Cristo. Amém. Apresentemos diante de Deus nossos pedidos de oração, nossos agradecimentos. Podemos estar fazendo esses pedidos no WhatsApp ou no Facebook da igreja, ou ainda aqui no YouTube, nos comentários abaixo. Após alguns instantes que estaremos cantando o cântico Há Momentos, teremos uma oração pela Beth. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E
clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, ele nos ajuda a carregar a cruz, ele nos ajuda a carregar a cruz. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, estamos aqui no Teu altar. Santo Deus, te pedimos nesse momento, Pai, por todos os pedidos de orações, Senhor, que foi colocado no Teu altar. Sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, é um Deus que nos sustenta e não tem deixado faltar nada, Pai. Nesse momento, Senhor Jesus, ouve as petições dos Teus servos, Senhor Jesus. Estamos passando por momentos de dificuldade, Senhor, de momentos de muita tensão, Pai. Mas sabemos que Tu és um Deus amoroso, é um Deus que tem nos sustentado, Pai. Por isso entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Jesus, com a certeza que o Senhor nos ouve, Pai. Abençoa, Pai, nesse momento a cada pedido colocado no Teu altar, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, as dificuldades de cada um, mas Tu sabes. É o que eu te peço nessa noite, que o Senhor venha fazer a Tua vontade e o Teu querer na vida de cada um, Pai. Muito obrigado por tudo. Fica conosco nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina. Amém, Senhor. Em pé, oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam convosco, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre.